Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai falar sobre abordagem à via aérea. Esse aqui é um tema de fundamental importância para diversas especialidades, né? Sem sombra de dúvida, é o dia a dia de um anestésio, de um médico de emergência, de um intensivista, mas de muitos outros também, a depender do tipo de plantão que você pega. Então, esse aqui é um procedimento super importante, essa abordagem à via aérea, que envolve a intubação. E devemos lembrar que, apesar de ser uma prática extremamente rotineira, ela está associada a diversas complicações e algumas, inclusive, potencialmente fatais. Então, só para citar por cima, então, arritmias, né, intubação esofágica, que pode ser catastrófica, PCR, queda importante de saturação e hipotensão em porcentagens muito altas. Então, a primeira pergunta que se impõe, né, na abordagem à via aérea quando está programando uma intubação é: eu devo de fato intubar ou quando eu devo intubar? Então, a gente pode tentar responder essa pergunta através de 4 grandes situações, né? O paciente consegue de fato proteger a via aérea? Ele está broncoaspirando saliva, por exemplo? Existe falência respiratória, sinais e sintomas de falência respiratória, como sobretudo ventilação e oxigenação? Qual a evolução clínica esperada desse paciente? Então, ele vai só piorar? Né? E, por último, quais os próximos passos para o manejo desse paciente? Então, a gente vai aprofundar cada um desses tópicos. Então, o paciente consegue, de fato, proteger a via aérea, né, durante muitos anos, e a gente ainda é viciado em utilizar a escala de Coma de Glasgow para um contexto clínico. A escala de Glasgow ela não é adequada, mas ela pode servir como um guia, e a gente usa ela, de fato, ainda no dia a dia como um guia. Né? Então, classicamente, se utiliza uma escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8. Então, situações clínicas, como por exemplo uma lesão grave do sistema nervoso central, secundária a um TCE, aqui sim, né, o Glasgow é super bem indicado, mas um AVE extenso, uma intoxicação exógena grave, por exemplo, um fenobarbital, são situações clínicas que dá para você aplicar o Glasgow e ele vai te orientar sim numa intubação, apesar das diversas ressalvas. Existem algumas dicas que podem colaborar bastante para que você consiga identificar se de fato o paciente está protegendo a via aérea. Então, uma fonação clara e bem desimpedida, né, é uma boa evidência de que está tendo proteção. A habilidade de deglutição espontânea também é um bom marcador. Né? São habilidades motoras nobres e que, quando preservadas, a fonação e a deglutição, significa que ele está bem, protegendo bem a via aérea. Né? Tem aquele teste do copinho que você está 10 ml de água para o paciente, por exemplo. E claro, se você está observando que tem uma grande quantidade de saliva coletada ali no fundo da via aérea e roncos, já é um mau indicador. É um indicador, na verdade, tardio. Segunda pergunta, né? A falha de ventilação ou de oxigenação. Então, existem vários indicadores de falência respiratória. Né? Então, estridor, incapaz de fonar ou de completar uma frase, batimento de asa nasal, de fúrcula, né? Retração de gradil costal, aquela respiração superficial e taquicárdica, frequências respiratórias altíssimas, por exemplo, acima de 30, acima de 40, um tórax silente, um angedema, doenças neuromusculares e até valores, veja, não é para utilizar a gasometria como um critério de intubação. Ela vai compor o quadro clínico, ela pode até te ajudar, mas não é ela sozinha de forma alguma que vai indicar uma intubação. Poderíamos usar valores extremos, até esses valores aqui intermediários não são adequados, mas depende do contexto. Né? Então, às vezes até jogam assim, uma PA2 menor que 40, uma PCO2 menor que 100, aí opa, acho que talvez eu tenha que intubar. Né? Mas nunca como um marcador isolado. A relação PF também muito baixa, também pode te ajudar. Veja, eu coloquei essas imagens aqui para lembrar para vocês da importância de você entender o tipo de suporte que você está dando para o seu paciente. Então, ele está com uma hipoxemia que já não está refratária ao uso de um catéter nasal a no máximo 5 litros. Né? Então, você não vai progredir via de regra direto para uma máscara não inalante. Essa máscara aqui, quando você oferece 10 a 15 litros, você está dando um FI de 0,8, de 0,9, né? Uma FI muito alta. Então você tem que aprender a progredir de forma gradual o seu aporte de oxigênio. Né? Então, por exemplo, usando a máscara de Venturi, que ela vem com diversas cores que determinam diferentes FIs a depender do fluxo determinado pelo fabricante. Isso até te ajuda, inclusive, a entender a FI que já está sendo ofertada e você até pode realizar seus cálculos também de relação PF aproximada, é lógico, utilizando esses dispositivos.
Terceira pergunta, né? Qual a evolução clínica esperada do paciente? Essa é uma pergunta essencial. Se você está se deparando com um paciente em franca insuficiência respiratória, né, então hipoxêmico, com um esforço respiratório importante, você tem que se perguntar: eu vou conseguir resolver isso rápido? Se a resposta for sim, ok, segura a intubação. Né? E veja que não é tão frequente assim a resposta ser sim, mas a gente tem algumas situações importantes de que é passível de rápida resolução. Por exemplo, um broncoespasmo asmático, né, um DPOC, cuja VNI é muito bem indicada, né, cujas medidas de broncodilatação são muitas vezes extremamente eficazes, ok. Né, um paciente em edema agudo de pulmão, hipertensivo, lógico, tá? Então a VNI de novo é muito bem indicada, e diureticoterapia, e nitroprusiato, ok. Então são situações de rápida reversão, mesmo que ele chegue muito hipoxêmico e com grande esforço, vale a pena você segurar a intubação. Porém, veja, um quadro de anafilaxia, tá? Lembrar que somente o edema de lábios não é necessariamente um mau marcador, tá? Você precisa avaliar a via aérea como um todo, auscultar, ver se tem cornagem, estridor, se a língua foi acometida também. Queimaduras de face, tá bom? Queimadura de fibriças, o paciente já chega rouco por conta de uma queimadura, não postergue, tá bom? Anafilaxia também, lesões expansivas cervicais, tá? Por trauma, por exemplo, penetrante, né? Paciente que está com choque muito grave, veja, o choque por si só não indica intubação, mas se o paciente está muito hipotenso, precisando de muita droga vasoativa, gente, o limiar para intubação é baixíssimo, tá? Ele começa a ficar confuso, agitado, e as coisas vão só piorando. Às vezes é melhor você já adiantar a intubação e manter o paciente na sua mão, digamos assim. Veja então que muitas das referências falam assim: ao buscar um manejo precoce e agressivo das vias aéreas, o médico pode evitar situações não planejadas e apressadas. Tá? Então evita que você de repente aborde o paciente numa situação muito pior. E por último, não menos importante, né, quais são os próximos passos do manejo do paciente? Um clássico exemplo é você estando num hospital secundário, enfim, que não tem avaliação de neurocirurgia, e ele chega para você com AVCH, chega hiperagudo com AVCH extenso, às vezes não está nem tão ruim assim do neurológico ainda. Mas, gente, isso só vai piorar. Esse paciente ele vai ter que ser transportado numa ambulância. Imagina se ele piora na ambulância e o médico da ambulância vai ter que entubar ele numa unidade móvel. Né, muito pior. Então já faz uma intubação precoce, neuroproteção, sedação profunda. Né? Outro exemplo também, o IAM Clip 4, o supercongesto. Esse paciente vai ter que tolerar decúbito, vai ter que ir para o cateterismo de urgência em outro serviço. Tá? Então são situações aí que são super importantes de você adiantar a intubação. E contraindicações? Veja, não tem uma contraindicação assim formal, absoluta, né? A intubação, até mesmo a sequência rápida. Né? Mas cabe aquele bom senso. Puxa, peraí, o paciente tem uma patologia supraglótica ou glótica que vai impedir a colocação do tubo. Isso é evidente. Você vai tentar, você vai evitar, tá bom? Então, por exemplo, um trauma contuso de laringe, tá com fratura de laringe, um trauma penetrante grave na região cervical, ou um edema de língua brutal, laríngeo brutal, né, seja por queimaduras, por anafilaxia, infecção grave, né, uma tumoração muito grave da via aérea. Então são situações que você tem que pensar duas vezes antes de querer entubar o paciente. Principalmente aplicar uma sequência rápida com sedação profunda e bloqueio neuromuscular. Então, seguindo a nossa linha do tempo, agora você decidiu já entubar. Né? Então agora a gente vai fazer a avaliação dos preditores de via aérea difícil. Claro, numa prova preciosista ele pode querer te cobrar cada item desse, mas o mais importante é ter o bom senso, né, que resta desses preditores aqui e aplicar eles na medida do possível. Então a gente tem 5 grandes preditores, para talvez até mais um deles, que é uma mococha, que é aplicado também em contexto de UTI, mas lembre de aplicar o Lemon, que é para previsão de laringoscopia difícil, o Roman, que é para previsão de ventilação bolsa máscara difícil, o Rods, que é para previsão de ventilação com dispositivo supraglótico, ou seja, máscara laríngea, né, principalmente. O Smart, que é para prever uma via aérea cirúrgica difícil, e o Crash, super importante, que são preditores de dificuldade de uma via aérea fisiologicamente difícil. Veja, na presença de qualquer um desses preditores, você precisa já estar atento, né? Pensar qual vai ser o seu plano B, já solicitar que a caixa de via aérea esteja do seu lado, tá bom? Então, na presença de um item desses 5 grupos,
requer um melhor preparo do ambiente material e também do operador. Tá? E veja que esses marcadores de via aérea difícil eles não contraindicam a intubação e nem mesmo a sequência rápida. Tá bom? Mas exige que você tenha alternativas à sua mão para que não bata um desespero, tá? E prejuízo grave ao paciente. Um dos preditores que é interessante que é a capacidade de mordedura do lábio superior, tá? Isso aí é um teste simples e que pode te ajudar a prever como fator isolado, tem revisão sistemática até mostrando isso, que é um bom preditor, né, bastante acurado de que a via aérea pode ser pior ou mais fácil. Só para citar aqui com vocês, então o Lehmann, que são fatores que predispõem à laringoscopia difícil. Então você vai olhar externamente e vai ver se o shape do paciente, né, o tamanho da mandíbula, o tipo de pescoço mais curto, alguma falta de mobilidade. Só de bater o olho nele, mais obeso, já vai te indicar isso, tá bom? A avaliação, mensuração, teria que ser com o dedo dos pacientes, 3, 3, 2. Uma lampate, pouco útil na realidade de emergência e de UTI, obesidade e algum tipo de obstrução e imobilidade do pescoço. O Roman, que então são fatores que predispõem a dificuldade de ventilação com ambu. Então, radiação ou restrição da abertura da boca, né? Obesidade, de novo obesidade, né? Obstrução, apneia obstrutiva do sono, vedação difícil da máscara. Então, por exemplo, um homem muito barbudo, um paciente sem dente, né? Muito idoso, já perde também o tônus aqui, a capacidade de você apoiar com mais eficácia a máscara no paciente, né? Então, para ambusar, ter dente é melhor. Eles até citam no UpToDate, por exemplo, de que deveria manter até a dentadura na hora de ambusar. E depois você, na hora de entubar, é melhor não ter dente. Então você poderia tirar na hora de entubar. O RODS, então, são os fatores que predispõem à dificuldade de passagem do dispositivo supraglótico, basicamente da máscara laríngea. Então, restrição à abertura da boca, obesidade, de novo, obstrução, distorção da via aérea e distância tiromentoniana curta, short. E, por último, o SMART. Né? Então, cirurgia prévia no pescoço, presença de massa, uma anatomia mais difícil, radiação e fibrose e uma tumoração local. E esse aqui é extremamente relevante. Né? Então, é uma realidade do dia a dia a avaliação dos preditores fisiológicos. Tá bom? Então, uma via aérea fisiologicamente difícil é muito relevante. Então, não entube um paciente que está chocado. Tá? Cuidado com isso. Entubar um paciente que está com uma PAM de 55, um PAM de 60, por mais que você use drogas cardiostáveis, usar ketamina e rocurônio, mesmo assim pode dar ruim. Tá? O paciente pode ficar gravemente hipotenso, inclusive evoluir com PCR pós-intubação. Então, preditores, PAM menor que 65, um pH menor que 7,2, uma acidose metabólica, hematemes, hemoptise e vômitos em grande quantidade, saturação menor que 90% e pacientes com hipertensão intracraniana e herniação. Para cada um desses problemas, a gente tem uma determinada conduta. Então, um paciente muito hipotenso, PM menor que 65, inicie vasopressor precoce. Não tem problema, já monta a bomba de nora, inicia no periférico enquanto você está pré-oxigenando o paciente. Tá? Nem que essa nora saia depois, mas você entubou com segurança. Né? Ou o push dose de adrenalina, por exemplo, você pega uma ampola de 1 mg, joga em 100 de soro, dilui e aspira 2 ml e faz o push dose. Tá? E pode ir repetindo em 5 em 5, em 10 em 10 minutos, para manter o paciente com uma pressão boa. Pacientes muito acidóticos, por exemplo, você vai ter que entubar uma cetoacidose diabética. Tá? E ele está lá hiperventilando, conseguindo manter um pH razoável devido à hiperventilação, e de repente você induz uma apneia. Então, o que vai acontecer? Vai brutalmente cair o pH do paciente, porque ele vai parar de hiperventilar. Então, nesse momento, você tem que deixar o mínimo tempo de apneia possível, tá? Ser muito mais rápido. E quem sabe até fazer paciência, faz um volume maior de bic puro, porque a casa está caindo, tá bom? Então faz lá o seu 1 mEq por quilo, por exemplo, de bicarbonato, para poder fazer uma correção parcial, pelo menos, desse pH. E claro, né, logo que se entubou, já vamos hiperventilar o paciente para poder manter, então, a maior, expelir mais CO2 e, portanto, ajudar a manter um pH melhor. Pacientes também com hematemes e grandes secreções, vômitos, usar a sonda nasogástrica aberta, usar o aspirador rígido, super importante.
E pacientes muito hipoxêmicos, então, claro, e intubador mais experiente sempre é bem-vindo, né? Pacientes com herniação intracraniana, com hipertensão intracraniana e herniação, solução salina, manitol e também hiperventilação podem ser bem-vindas. Lembrar que se você tem um paciente muito instável, desaturando muito rápido, né, e está sendo discutido na literatura que pode ser que técnicas de intubação acordada, esse termo é um pouco uma zona cinzenta, digamos assim, mas ele se refere em geral a situações onde você não vai suprimir o drive ventilatório do paciente. Tá? Então poderia usar, então, se intubar acordado, uma opção é você usar lidocaína tópica, em geral o gel não é spray, tá? Bem aplicado lá atrás, tem técnica para isso, com uma baixa dose de ketamina. Com bolos lento, né, meia miligrama por quilo, e isso permitiria então uma não supressão do drive e esse tal do intubar acordado para evitar então maior instabilidade. Isso ainda está em discussão na literatura. E aí entra o mnemonic crash, né? Então auxilia na avaliação do manejo da via aérea fisiologicamente difícil. Então, o C de consumption increase, então o consumo de O2 está aumentado, como na SARA, na tireotoxicose, em gestantes e crianças, né? E aí esse paciente ele vai rapidamente dessaturar durante a apneia. Então, VNI, muito bem-vinda para esse tipo de paciente, cada vez mais discutida. Pacientes que também têm grande quantidade de shunt, por exemplo, fazer a VNI antes é muito bom. Pacientes com IVD, isso é super importante, porque o IVD é extremamente dependente da pré-carga. Né? Então, paciente que tem uma IVD, uma hipertensão da artéria pulmonar, já é importante, ou que está com TEP, né? Quando você coloca a pressão positiva ali, e junto com sedativos também, ele pode evoluir para uma rápida hipotensão. Então, para evitar isso, você tem que já ficar atento a usar vasopressores de forma precoce. Acidose, como eu já comentei, então você vai ter uma rápida cessação da alcalose respiratória compensatória nesses pacientes. Tá? Então, nesse momento, a correção da acidose com BIC, né, minimizar o tempo de apneia e até mesmo considerar a questão da intubação acordado pode ser bem-vindo. A questão da hipoxemia, então fazer uma bela de uma otimização, uma pré-oxigenação, tá? E também considerar um intubar acordado. E paciente muito hipotenso, fazer a ressuscitação volêmica. Veja, tem até estudo mostrando, vamos fazer um voluminho, 500 de volume para todo mundo antes de intubar. Não fez diferença a princípio, tá? Mas veja, você tem que individualizar. Se o seu paciente está hipovolêmico, né, muito desidratado, claro que você deve fazer o volume. Né, mas não vai ficar esperando o volume para poder fazer a intubação, etc. Então use vasopressor de forma precoce. Dando continuidade, agora a gente vai entrar nos 7 P's, tá? Ou também a gente poderia chamar de cenários, etapas e planos. Isso aqui é extremamente relevante. Então saiba muito bem cada uma dessas etapas, né? A preparação, a pré-oxigenação, a pré-intubação, né? Ou também otimização. Paralisia com indução, posicionamento, passagem e posicionamento do tubo com prova e pós-intubação. Cada uma dessas etapas é essencial. Sobre a preparação, então as medicações devem estar aspiradas e identificadas, tanto bolos quanto a contínua. Não se esqueça de deixar do lado pronta a contínua. Super importante. Né? Monitorização, cardioscopia, oximetria, pressão arterial puxando de 3 em 3 minutos, não é para puxar a cada meia hora. Né? A capnografia, se possível, muito bem-vinda. Né? Um acesso venoso garantido, né? C2, se possível. Né? A utilização do laringo. Então, já teste o laringo. Veja se a lâmina é correta para o tamanho do seu paciente. Isso é super importante. Às vezes, na correria, você vai entubar um paciente enorme e estão te dando uma lâmina 3, uma lâmina 2. Você não vai conseguir entubar porque você está com um material inadequado e você nem reparou nisso. Cuidado, então. Tá? O tipo de luminosidade também. Tá bom? Tem até estudo que eles avaliam quantos lux, que é uma unidade de iluminação que esses laringos são capazes de produzir. Mesmo lá nos Estados Unidos tem uma variação enorme. Então, às vezes a lâmpada está muito fraca porque a bateria está fraca, já pede para trocar a bateria, tá bom? Um tubo aí na média para mulher, tá? Entre 7, 7,5, 8 no máximo, tá bom? Na média de 7,5. Para homem entre 8 e 9, muito bem justo.
Aqui, só para lembrar para vocês algumas imagens interessantes, tá bom? Então, da técnica da laringoscopia, cuidado para não bascular, sempre para cima e para frente, encaixa no local adequado, tá bom? Macintosh é a curva, a Miller é a reta e o McCoy é essa aqui que tem uma lingueta, uma alternativa para poder, uma vez encaixado na valécula, puxar o ligamento e expor melhor a glote do paciente. Essa dobradura aqui, essa curvatura do tubo, ela é importante, ela ajuda, tá? Mas não deixa um ângulo muito agudo. Então até 30 graus tá ótimo. Né? Fica de olho aqui porque ele precisa estar proximal ao olho de Murphy. O fio guia não pode estar saindo para fora, tá? Porque isso aí é um problema. Pode lesar a via aérea do paciente, inclusive, tá? Muito cuidado com isso. Sobre a pré-oxigenação. Então, a ideia aqui é fornecer oxigênio a 100% por no mínimo 3 minutos, se possível aí uns 5. Tá? Então, aqui a gente chama até de desnitrogenação. Você vai deixar o paciente, o pulmão e os tecidos repletos de oxigênio. Né? Vai fazer ele saturar o máximo possível. Para isso, você vai usar, então, pode usar o AMBU, a máscara não inalante, um catéter de alto fluxo ou VNI. Essas 4 grandes opções. Tá? AMBU, se for usar, fluxo a 15 litros por minuto. Fique atento à técnica, não é para enfiar o AMBU na cara do paciente, né? Então lembra do two thumbs ou do CUE, tracionando para cima a mandíbula do paciente, certo? Aqui a 15 litros. Na máscara não inalante ela é até muito bom, muito bem-vinda, muito prática, porque não exige que fique lá eventualmente 2 pessoas ou uma pessoa só cuidando da via aérea, né? Enquanto você está preparando o material, etc., a máscara não relante em flush rate. O que significa isso? Deixar o fluxo no talo, lá, estourado mesmo, tá bom? No máximo que a régua do hospital fornece, que o sistema de oxigênio fornece. É assim mesmo, tá? O catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva também, né, para pacientes obesos, gestantes, com ascite volumosa, né, que são cheios de shunt. Muitos deles gravemente enfermos se beneficiam de fazer a VNI antes. Né? E tem a discussão da oxigenação apneica. Então, poderia abusar para todo paciente ou para alguns de maior risco de hipoxemia. Você pega o catéterzinho nasal normal, deixa 5 litros, faz assim que ele ceda, aí você passa para 15. Tá? Porque se você faz para 15 direto, isso aqui vai deixar ele super incomodado, esse alto fluxo aí. Isso machuca até um pouco o paciente. Então, fique atento a isso. Ainda sobre a pré-oxigenação, quando você consegue fazer uma pré-oxigenação legal num paciente que não está muito doente, você tem longos minutos, tá bom, de apneia, né? Mas claro, isso reduz bastante para crianças, menos de 4 minutos. Para pacientes com doenças crônicas, obesidade, pode ser menos de 3 minutos. E pacientes também gestantes. Tem aqui, vale a pena até citar assim, alguns cenários interessantes, tá bom? Então, veja, paciente que está com ventilação espontânea, adequada e está cooperativo. Né? Então, aqui é o melhor cenário para você deixar a máscara não inalante com alto fluxo, tá bom? Para um paciente que está com uma ventilação espontânea adequada, mas não está cooperativo, aqui você poderia fazer uma sequência retardada, tá bom? O que significa? Você vai fazer uma dose de ketamina menor, assim, que te permita acalmar o paciente, tá? E aí pré-oxigenar e depois você dá continuidade à sua sequência rápida. E se ele tiver com uma ventilação espontânea inadequada, você vai precisar ambusar. Mas aqui, veja, ambusar com delicadeza, tá bom? Sincronizando com a ventilação do paciente, aplicando uma pressão positiva sincronizada. E o Celic aqui, para a ventilação, ele pode ser bem-vindo. O Celic você faz a pressão cricoide para comprimir o esôfago e evitar que entre ar. Tá? Falando agora sobre o terceiro, que é a pré-intubação, o momento de otimização. A gente chamava antes de pré-tratamento, né? Aqui então, veja, a hipotensão deve ser corrigida. Infusão de volume, introdução de DVA precoce. Então, a pré-medicação, de fato, ela é uma exceção hoje em dia. Então, a gente pode usar fentanil para situações onde a simpatólise é desejada. Paciente com AVCH, intoxicação por cocaína, uma síndrome aórtica aguda, uma crise tirotóxica, tá bom? Mas é exceção, né? Lidocaína é raro do raro usar, tá bom? E aí, o quarto P que é a paralisia com indução. Então, eu deixei para vocês já uma aula
pronta só falando sobre sedação, né? Então, a infusão de um sedativo e de um bloqueador neuromuscular que deve ser feita rapidamente em bolos consecutivo, nas doses adequadas. E aqui está só um resumo, tá bom? Das principais doses, principais medicações que a gente pode usar para intubação. E lembrar que até nas referências mais atuais, eles jogaram 1, depois 1.3 e agora o UpToDate já está colocando 1.5 de rocuronium, o que é ótimo, que é a mesma dose da succinil, que é a mesma dose da ketamina, tá? Então facilita bastante. Posicionamento, isso aqui é essencial, tá? Então, valorize o posicionamento do seu paciente, né? Tanto o seu quanto do paciente. Então, veja, você vai ter que trazer o paciente para bem próximo da maca, tá? Não vai querer entubar ele de longe, então traz ele para quase com a cabeça pendente, tá bom? A altura da cama também precisa estar na altura do processo chifoide do paciente, então você tem que regular a maca, subir ela. Um coxim é super importante, bem posicionado no occipício do paciente, para que o meato auditivo externo dele fique próximo da altura do manúbrio, tá? E aí a gente tem um alinhamento dos 3 eixos, oral, faríngeo e laríngeo. E lembrar da rampa torácica nos pacientes obesos, tá? E você poderia também até rampar todos os pacientes, tá? Não tem problema nenhum. Finalmente, a passagem e posicionamento do tubo. Então, a abertura da boca, né, com uma inserção cuidadosa do laringoscópio. Então, até para abrir a boca do paciente tem técnica. No UpToDate ele sugere que você faça essa técnicazinha aqui da tesoura. Faz tá bom? E aí você entra pela direita em geral, né, rebatendo a língua do paciente, né, jogando a língua para a esquerda e buscando quem? O seu ponto de referência. Você está procurando a epiglote. E aí com ela você vai se orientar. No caso da lâmina curva, como eu vou explicar, vai encaixar na valécula. Lâmina de Macintosh, né? Então este é o movimento aqui, né? Para cima e para frente, nunca fazendo báscula. Aqui são então vários exemplos, tá? Então essa aqui é a lâmina curva, a lâmina reta, a lâmina de Miller e Macintosh. Então aqui, ó, horizontal é o esôfago, tá bom? Vertical é a via aérea, né? Só para quem não conhece ainda, ficar atento. Isso que é super interessante, cuidado, que você às vezes tem uma tendência a querer usar até a canaleta do laringo como uma passagem para o tubo, isso não vale a pena, tá? Então, até pelo contrário, você pega o tubo aqui, ó, deita ele e passa lateral, tá bom? Pede para alguém afastar a rima aqui, isso é muito útil também, e senta de lado assim, ó, daí não tem nada que obstrua a passagem do seu tubo, tá bom? A posicionamento do seu braço para que você tenha firmeza, então nada de deixar o braço muito aberto, querendo usar o deltoide, então fica firme aqui próximo, tá? Eventualmente até encostando a cabeça do paciente no seu antebraço. Manipulação bimanual, isso são manobras que ajudam bastante. Não adianta alguém vir extrínseco e fazer pressão por fora, não é útil, né? Nem fazer CELIC nesse momento. Então, classifique a via aérea, tá? Segundo o Cormac-Lehane, em grau 1, 2, 3 e 4. Então, 1, a maior parte da glote é visível. No 2, apenas a extremidade posterior da glote é visível. No 3, somente a epiglote é visível. E na 4, nada é visível. E a gente pode subclassificar em 2A, 2B, 3A, 3B, se estiver usando vídeo laringo. Então, a classificação é outra, é de Fremantle. Ainda sobre a questão da passagem com posicionamento, né, esse é o momento que você pode fazer algumas manobrinhas para poder otimizar a sua visualização. Então, a tração da rima labial, né, a elevação você pode usar antes de pegar o tubo. Você eleva com a sua mão direita a cabeça do paciente um pouco, isso pode facilitar. E aí você segura, pede para alguém manter naquela altura a altura da cabeça. A manipulação externa bimanual da laringe também. E aí você vai ter que pedir para alguém manter na posição que você encontrou, com a força que você encontrou. E não utilize mais CELIC e nem o burp, porque a princípio não ajuda, é bem controverso. Aqui está tudo detalhado, passo a passo, como seria o detalhamento da laringoscopia na lâmina curva. Né? Veja que ele até coloca para que você avance, né, em movimentos de sacabocado, assim, né, de colherada, devagarzinho, até que caia na epiglote, caia na valécula, né? E evitar de fazer introdução, puxar e fazer cair e encaixar de novo, né? Classicamente a gente usa muito isso, né? Introduz, puxa, cai a epiglote, entra na valécula, tá? Isso pode lesar a via aérea, tá bom? Claro que em mãos experientes acaba dando certo, porque a pessoa já pegou o jeito, a força que tem que fazer, quanto vai introduzir, né? Mas é isso. Cuidado também com a história de cravar com fio guia lá dentro, hein?
Passou a prega, ou seja, para um pouquinho e fala, puxa o fio guia. E a pessoa puxa o fio guia e progride, tá bom? Para não lesar a via aérea. No máximo de 3 tentativas, não é para virar aquela festa, né, que cada um fica tentando 1000 vezes, né? Então, quantas menos tentativas, melhor. Né? Toda vez que cair muito a oxigenação, faça a ventilação, paciência. Aqui, durante a ambuzada, você pode fazer o CELIC, tá bom? Não confie no sinal da névoa, aquela vaporzinho que se deposita na parede do tubo. Claro, a gente ainda usa muito, né, a ausculta. E ela funciona, tá bom? Não é o melhor, mas funciona. Sempre epigastro primeiro. Fez borborigmo, puxa fora o tubo. Tá? E já vai ventilar o paciente para poder tentar a próxima vez. Epigastro, base, ápice, ápice. A gente tem 2 tipos de marcação no tubo, tá? Este aqui, que são 2 marquinhas, você vai deixar a prega vocal entre essas 2 marcas. E este aqui você tem que passar um pouco essa marca única da prega vocal. Claro, capnografia é o melhor método, né? Então a gente vai ver a curva ali e de preferência acima de 30, 35, 40. Ótimo, está muito bem indicado de que a probabilidade de estar entubado o paciente é enorme, né? A gente pode usar o POCUS também, olha que interessante. Tá? Na traqueia não entubada, você tem um artefato de repetição. Quando você entuba ela, some o artefato de repetição, que é como se fosse uma linha A, tá? E surge essa interface ar-mucosa e um artefato de encauda de cometa. Então você pode fazer uma confirmação simultânea da intubação. Pós-intubação. Então, muito cuidado nesse momento. Tá? Se mantenha do lado do paciente. Ausculta ele 1 vez, 2 vezes. Puxa a PA de 3 em 3 minutos. Fica ali do lado. Porque é um momento que ele, em geral, pode evoluir mal. Né? O raio-x de tórax ele vai servir para confirmar um posicionamento mais delicado ali da ponta do tubo, entre 2 a 4 centímetros da carina. Né? Sempre confirme a insuflação do balonete com 20 a 30 centímetros. Né? Introduza logo os sedativos, porque se ele está com rucorônio, ele vai começar a acordar e ninguém vai nem perceber, porque ele vai estar bloqueado. E ele vai sentir as coisas e vai ter péssimas experiências. Tá? Classifique a via aérea segundo o Cormack-Lehane e ajuste o ventilador mecânico de forma individualizada. E por último, a via aérea falha. A gente tem mais de uma forma de definir essa via aérea falha, tá? Então essa não é a única, mas basicamente, né, no frigir dos ovos é não entubo, porém ventilo, ou não entubo e não ventilo, tá? Quando eu não entubo, mas porém ventilo e oxigeno, calma, tudo bem, eu vou modificar a minha tentativa, mudar de intubador, né, pedir um tipo de laringo para um McCoy, solicitar o videolaringo, né, vou executar os meus planos que eu tenho já na mente. Ou deveria ter, devo conhecer os planos, plano A, plano B, plano C. Se eu não entubo e não ventilo barra oxigênio, aí casa caiu, tá bom? Então, se possível, passa a máscara laríngea e já vamos para uma via aérea cirúrgica, fazer uma crico de urgência, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de plano de ação, né, baseado na realidade do serviço que a gente trabalha, só isso, né, mas tem muitas outras opções, né? Então, sempre lembrar, com o objetivo de favorecer uma comunicação clara e evitar situações de pânico na equipe, que isso acontece, né, o médico responsável pela primeira tentativa de intubação deve sempre visualizar e verbalizar os planos para a obtenção de uma via aérea avançada. Então, isso é super importante. Você tem que saber quais são os seus planos. Aqui eu deixei aqui um exemplo de planos, tá? Então aqui é plano A, né? Então vai ser o R1 que vai fazer a primeira tentativa com uma laringoscopia direta com Macintosh. Deu errado, se for o caso, ventila, vai o R2, uma tentativa. Deu errado, chama o plantonista, dele já vai com o McCoy, vai com o videolaringo, tá bom? Uma tentativa. Deu errado, também, plantonista mais experiente, com o videolaringo, com o McCoy, e já utilizando, enfim, algum outro artefato que possa favorecer, como um bougie. Né? E aqui você já está acionando, se for o caso, no seu serviço, a equipe da cirurgia geral, para que então você já se adiante, passe a máscara laríngea, enquanto eles estão preparando o material para a via aérea cirúrgica. Cuidado então com essa questão da ventilação, tá? De resgate, então é super importante que você faça, sobretudo se a saturação cair acima de 85/93. Né? Se você tiver 2 tentativas mal sucedidas, é obrigatório. Né?
E na hora de ambusar, como eu comentei já, você pode aplicar o Celic. Uma escalaringe é uma baita de uma ferramenta, então aprenda a utilizar ela, a passar direitinho, tá bom? Guiando com o seu dedo contra o palato do paciente, insufla um pouquinho antes, depois coloca a quantidade de ml que está determinado pelo fabricante. O BUG, então você poderia simplesmente tentar já entubar todos os pacientes com BUG. Né? Não está errado fazer essa abordagem. Aliás, na verdade, você pode considerar todas as vias aéreas de emergência como vias difíceis e já utilizar o que você tem de melhor. Tá? Então, o videolaringo, com BUG, com tudo. Né? Então, esse dispositivo aqui, só lembrar que para uma via Cormac 4, ele não é bem indicado. Né? Então, até agora Cormac 3, tudo, você pode até tentar levantar a epiglotite com ele, beleza? Mas então tem que saber utilizar também. Aqui estão os exemplos que eu deixei para vocês. Né? Então, etapa 1, cenário, como é que você vai lidar com as situações aqui e a avaliação da via aérea. Os equipamentos básicos aqui necessários. O Guedel é super importante, não se esqueça de utilizar ele com sabedoria. Os planos aqui que eu já comentei. Planos de ação, as doses das drogas, é importante saber isso, inclusive quantos ml você vai dar na verdade, porque fala para a enfermeira, faça 0,3 mg por quilo de etomidato. Ela vai olhar para sua cara e provavelmente não vai significar muita coisa para ela, tá bom? E é isso aí, espero que tenha ajudado. Forte abraço.